Em razão da permuta realizada com o senador Isalci Lucas, concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Plínio Valério, do PSD do Estado do Amazonas. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Plínio. Presidente Anastasia, senhoras senadores, senhores senadores. Presidente, ontem o senhor não estava aqui, estava na comissão, e eu antecipei na sessão de ontem, tendo em mãos documentos, e mostrei, fiquei de mostrar hoje, que comprovam o controle após sucessivas operações de área, notem bem os senhores e senhoras da galeria, uma área superior a 1 bilhão e 56 milhões de metros quadrados por uma organização não governamental no município de Quari. Estou falando de uma área de 105 mil hectares no município de Quari, no meu estado, Amazonas. Os documentos que tenho em mãos, presidente, comprovam aquisições em 2010 e 2011. Muitas outras podem ter acontecido em outros momentos. Dessas, porém, tem umas provas aqui, passadas em cartório. Foram sucessivas operações feitas pouco a pouco, um total de 38 atos, 2 deles remontando a 2005, outro a 2008, um já em 2013, todos os demais em 2010 e 2011. Pode haver muito mais, claro. Desses, porém, eu tenho cópias formais e posso estar falando. Essa organização não governamental adota o nome de Fundação Opção Verde. Assume o controle de uma área até maior do que abrangida pelas operações que tenham documentado. Eles dizem no seu site que tem 120 mil hectares e que estão preocupados com a preservação da cobertura nacional da Amazônia. Mas por que em Quari? Por que em Presidente Figueiredo? Porque em Quari está a maior reserva de petróleo da Amazônia e de gás também. Eu estou falando aqui, e para que possa compreender melhor, esta ONG tem a intenção, na filosofia deles, presidente, pode ser até que não esteja mal intencionada. A filosofia deles é, pegam dinheiro da Holanda e compram terras na Amazônia, para deixar a floresta em pé. Só que essas áreas que eles compram são sempre em áreas ricas em minerais. No caso que falo de Quari, é gás e petróleo. Lá em Quari, está instalado o terminal aquaviário da Transpetro, que é subsidiária da Petrobras, que recebe através de 2 dutos o gás e o petróleo que são levados por navios Manaus para outros estados do norte e até para fora. Portanto, eu falo de uma região altamente importante e estratégica. Mas essa ONG também comprou, presidente, 30 mil hectares em Presidente Figueiredo, terra das cachoeiras, da cassiterita e de outros minérios. E Figueiredo é a porta aberta da 174, que liga a Venezuela, de lá a gente vai para o Caribe. A fundação tem sede em Manaus, mas está sempre fechada. Tem uma sócia nacional brasileira e 3 sócios holandeses. Essa área comprada em Quari equivale a 3, 4% da área da Holanda. Por exemplo, você vê o tamanho, equivale a 105 mil campos de futebol. Para se comparar melhor um tamanho dessa grandeza, presidente Anastasia, a gente pega a Holanda e vê 3 holandeses já são donos de um território equivalente a 3% da Holanda num só município no Amazonas. Eles dizem preservar, manter a floresta em pé, mas eu vou abrir aspas aqui, porque a Fundação ela pretende alcançar, presidente Anastasia, suas metas por meio da, abre aspas, configuração de modelos de negócios e na monitorização de produtos e serviços da floresta existente, fecha aspas, ou seja, compra área para manter a floresta em pé, mas quer explorar conforme o seu pensamento, conforme a sua política, e eu estou falando aqui de holandeses. Quando se confere a organização da Fundação, percebe-se algo está errado. Na formação, apenas um brasileiro. Apenas um brasileiro. E esse registro que faço aqui em tom mais tranquilo, presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, e faço de forma tranquila, que é para deixar bem claro ao povo brasileiro, quando fiz um apelo aqui ontem, que o brasileiro entenda a luta dos amazônicos,
que vocês, brasileiros, conheçam a Amazônia, porque quem conhece ama, quem ama protege. Quando eu falo de Amazônia, eu estou falando de um continente, eu estou falando de uma coisa grande, eu estou falando de dimensões continentais. Nossas dificuldades são tantas. Quando vocês leem e ouvem e veem artistas, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Leonardo DiCaprio, Gisela Bündchen, salve a Amazônia que ela está pegando fogo. Daqui a pouco, daqui a 5 meses, 4 meses, a Amazônia vai estar alagada. E eles vão querer salvar a Amazônia porque vai estar alagada. Porque eles não conhecem a nossa realidade, eles não conhecem o bioma. Na ânsia de propagar que estão defendendo a floresta, esquecem que embaixo dessa floresta habitam 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas que precisam desenvolver. O índio, o caboclo, o ribeirinho, o homem da mata, ele pisa diariamente em minérios, em riqueza, mas ele dorme ao relento, porque não tem políticas públicas. E eu sempre faço um desafio, presidente Anastasia, àqueles que me criticam, que não entendem o recado que a gente quer dar, que falam que é preciso demarcar mais território indígena. Eu digo que foi necessário, mas não precisa mais. Sabe por quê? Porque a demarcação, a política adotada, uma política externa, de fora, manda-se o governo federal fez. Não deu certo. Manaus, capital do meu estado, tem 40 mil indígenas vivendo em condições sobre-humanas. 40 mil. E eles são oriundos das reservas. Porque eles pressionam para demarcar a reserva, e lá tem ouro, e lá tem diamante, e lá tem gás, e lá tem minério. Ponto. Esquece o índio que está lá. E o índio sem políticas públicas vai para a capital, viver em condições subhumanas. E Manaus está assim. Eu recebo diariamente é um exagero, semanalmente, representantes indígenas de cooperativas e associações, presidente Anastasia, que querem explorar o seu recurso também, participar, não só com royalties, mas usando deles. Usando, por exemplo, pedras semipreciosas para enriquecer o seu artesanato. E essa é parte da realidade amazônica. Quando vocês virem por aí ONGs, extingues da vida, artistas da vida que querem tutelar indígena, o caboclo, o homem da floresta, que está dizendo isso aqui é um homem da floresta, um caboclo, não quer ser tutelado. Passou o tempo da colônia, índio não precisa de tutor, o homem da floresta não precisa ser tutelado. Se alguém tem que cuidar do homem da Amazônia, somos nós, Anastasia, brasileiros. Por que passar essa responsabilidade a estrangeiros? Aí perguntam, o senador Plínio Valério tem algo contra estrangeiro? Não tem algo contra ninguém. Eu tenho a favor do meu povo, a favor da minha população. E não me digam que a soberania nacional não está ameaçada, quando só uma ONG compra 105 mil hectares de terra num só município. Nós estamos falando de uma ONG, mas são milhares. Por isso, presidente, o senhor que está exercendo a presidência agora, neste momento, e é o primeiro vice-presidente dessa casa, me ajude a ler o requerimento para a gente instalar a CPI das ONGs na Amazônia. Nós vamos investigar, e a partir das denúncias, investigar. E o recado que fica é, nós vamos separar o joio do trigo. Existem ONGs que são boas, existem ONGs que prestam serviços de verdade. A estas, nós daremos o atestado de idoneidade. Não há o que temer. O nosso foco, o nosso objetivo são aqueles que enganam, aqueles que pegam dinheiro lá fora, que dizem que vão ajudar e o dinheiro não chega na ponta. Exemplo, 8 convênios nas mãos do ministro Vital do Rego, Tribunal de Contas da União. Já foi detectado de R$100, por exemplo, de 100 mil reais que eles arrecadam, eu estou falando de milhões, mas para dar exemplo, 87 mil eles gastam entre si. O diretor fez uma palestra, não sei aonde, o outro publicou um livro, o outro foi participar de um seminário, e o dinheiro é rateado entre eles. Nada demais se eles fizessem isso lá fora, mas eles usam a Amazônia para arrecadar esse dinheiro. É a Amazônia, é o apelo, porque Pelé ainda existe, Carmen Miranda já se foi, o carnaval está aí, o samba também, mas lá fora o que vale é a Amazônia.
Lá fora, quando se fala em Brasil, se fala em Amazônia. E o Amazonas é o centro da Amazônia. E nós estamos lá. Eu rezei minha vida inteira. Vocês não imaginam a saga que é um caboclo de Beira do Rio chegar ao Senado da República. Só muita fé em Deus, só muita determinação. E eu prometi na campanha que eu falaria desse roubo de estrangeiros, que eu falaria desse pessoal que se entranha na mata para nos enganar. E eu estou aqui fazendo o meu papel. Mas, quando eu falo assim, eu percebo que o brasileiro não conhece a Amazônia, que o brasileiro não entende aquilo que a gente fala. Portanto, eu peço aos senhores e às senhoras, entendam, procurem entender o nosso recado. Nós da Amazônia somos iguais a qualquer um, com a diferença de que vivemos longe, presidente. Nós estamos muito, muito longe e precisamos também desenvolver, também ter políticas públicas. Temos direito aberto à 19, temos direito à Zona Franca de Manaus. Mas eu não sou coitadinho, não sou. Olhem para mim e percebam que eu estou falando, que eu estou reivindicando, mas não sou vítima. Eu não quero ser vítima, eu não quero ser coitadinho, eu não quero chegar. Eu me recuso a chegar em Brasília como se eu tivesse com o pires na mão. Quem vem de um estado como eu venho, do Amazonas, o maior estado da federação, em riquezas minerais, em floresta, em fauna e flora, a maior riqueza do planeta, não pode chegar aqui pedindo esmola. Eu estou aqui exigindo justiça. E a gente vai começar, presidente Anastasia, o nosso presidente Davi Alcolumbre, instalando a CPI para investigar a zona na Amazônia. Aí nós vamos ver o fio da meada e vamos ver como é que as coisas... Separar o joio do trigo. Os bons serão conservados. Os maus terão que ser banidos, mais do que banidos, punidos. Chega, chega, nós não somos instrumentos de ninguém, nós não somos tutelados por ninguém. Exigimos nós mesmos tomar conta do nosso destino. Nós temos que tomar as rédeas do nosso destino e, em nome do povo brasileiro, assumir a Amazônia de vez, para não permitir que demagogos tipo Macron possam dizer as besteiras que diz. Nós não podemos permitir que a Alemanha se intrometa. Nós não podemos permitir que a Noruega queira nos tutelar, queira nos bastar. O senador do Amazonas, Plínio Valério, vai diuturnamente dizer isso aqui. Embora preocupado com os problemas da República, como estou, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma partidária, estou aqui para isso, mas estou aqui acima de tudo, para defender a Amazônia num recado que eu prometi, que seria amazônico e amazônida. E o que é ser amazônida? É não ter medo de nada, é falar a verdade. É o que eu acabo de fazer aqui, presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço, eminente senador Plínio Valério, cumprimento Vossa Excelência, que tem sido um tribuno aguerrido na defesa de seu estado, da floresta amazônica, tão importante para nós, e aproveito para